Olá pessoal, vamos aqui à nossa aula 8, aula número 8, trigonometria. Sempre pequenos vídeos para você assimilar melhor e não se cansar, né? Aula 8, a gente fala de seno de um arco trigonométrico, tá certo? Após você ter assistido a aula 7, a gente falou de simetria, vai ficar bem fácil agora você acompanhar seno de um arco trigonométrico. Veja o ninjinha aí, se ligue, ligue, ligue. Bom, aqui o ponto A é a origem dos arcos. A origem dos arcos, o que vamos fazer agora? Vamos traçar. Imagine vamos traçar um arco. Imagine um arco partindo do ponto A, no sentido anti-horário, que a gente já adotou como positivo. Você lembra bem, né? Positivo. Bom, aqui eu vou marcar um ponto em algum lugar, ponto P, que tem a sua abscissa, correto? Mas tem também sua ordenada. Vou chamar de x, tá? É um valor x do ponto, a abscissa do ponto. Vou chamar de y, é esse valor, a ordenada do ponto, tá certo? Bom, agora, se eu ligar o ponto O, que é a origem do plano cartesiano e também centro do ciclo trigonométrico, se eu ligar o ponto O até o ponto P, que é onde eu parei, eu vou formar aqui, se ligue, 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 olha só, um arco, um ângulo alfa, que tem a mesma medida do arco AP. O ângulo alfa aqui tem a mesma medida do arco AP. Acompanha o ninja aí fazendo o ciclo, ó, o arco, ó. Tá certo? Temos aqui um triângulo retângulo, porque esta linha é paralela ao eixo Y e perpendicular ao eixo X. Aqui forma um ângulo reto. Então, vamos marcar um ângulo reto. Lembre-se, o ciclo trigonométrico tem raio unitário. Como ele tem raio unitário, o OP é igual a 1, uma unidade de comprimento. Beleza? Agora, se eu pedir para você, já que eu estou trabalhando com seno nesse momento, se eu pedir para você encontrar o seno, qual o seno de alfa? Seno desse ângulo alfa. É cateto oposto. Quem é o cateto oposto aí? Dê uma olhada aí, olha o ninja, acompanha o ninja. Cateto oposto é esse segmento, que a gente diz que é uma parte do eixo Y, tá certo? E a hipotenusa é 1. Então, fazendo cateto oposto, deixa eu escrever para você aqui, olha só. Aqui, tá vendo, ó? É o cateto oposto, que é uma parte do eixo Y, tá? É uma parte do eixo Y. Se eu fizer cateto oposto seno sobre hipotenusa, eu vou ter que seno de alfa vai ser Y sobre hipotenusa, que é 1, tá certo? Então, quem vai ser o nosso Y? Fazendo meios por extremos, aqui você tem, olha só, aqui 1 vezes seno. Aqui, 1 vezes seno é seno, não é isso? Então, a gente vai escrever que 1 vezes seno é seno. Ora, então eu posso dizer que o seno está associado ao eixo Y, na vertical, tá certo? Seno, lembra assim, a gente brinca na sala como seno sem sono, é aquele que está em pé, tá vendo? É o eixo vertical, o eixo Y. Então, assim eu sei que o seno está associado a Y. Logo eu posso, quando quiser pensar, olha só, quando eu quiser pensar em Y, tá vendo? Estou pensando em seno. Pensando em Y, estou pensando em seno, não é isso? Beleza? Então, no meu par ordenado, falou em Y, falou em seno, no caso, seno de alfa. Tá certo? Esse é o nosso primeiro item. Agora, vamos ver o seguinte. Como o seno está associado ao eixo Y, a gente sabe que... Olha só a variação do seno. Cadê você, ninja? Nos ajude lá embaixo. Venha... Aí, olha só, a variação do seno. A variação do sinal do seno, como é que é? Se o seno está associado ao eixo Y, eu lhe pergunto, aqui é a origem do plano cartesiano. Para cima, se eu marcar qualquer par ordenado aqui no meu plano, eu vou ter um Y positivo, não vou? E para baixo, o Y é negativo, terceiro e quarto quadrantes. Então, vamos pensar assim, vamos raciocinar. Imagina que você tem um ponto no primeiro quadrante, certo? Primeiro quadrante, que é esse aqui, ó. Lembra que a gente já estudou isso, primeiro quadrante. E você vai marcar esse ponto, P, chamar de P1, vai marcar os sinais. O sinal para Y é um sinal positivo, correto? Veja que eu projetei, olha, projetei o ponto sobre o eixo Y. Então, estou associando o seno ao eixo Y. O sinal para Y é positivo. Daí eu posso dizer, então, que no primeiro quadrante o Y é positivo, correto? E no segundo quadrante, veja, você estudou simetria na nossa aula anterior, não é isso?
Então, veja, essa é a nossa aula número 8. Tá vendo lá em cima? Trigonometria aula 8. Você estudou trigonometria aula 7, vimos simetrias. Então, no segundo quadrante, qual o sinal do segundo quadrante? Pense e me responda. Muito bem. Você pensou certo no segundo quadrante. Se eu pensar no ponto P2, a ordenada no segundo quadrante é o Y, que é um valor positivo. Acompanha aí, Ninja. Olha, o Y, tá vendo? É um valor positivo. Está acima de zero, ok? Então, você tem no segundo quadrante também o Y positivo. Então, o segundo quadrante, o seno é positivo. Quando eu falo seno, estou falando de Y. Associa assim. Falei seno, falei de Y. Vamos para o terceiro quadrante. E depois quarto quadrante, tá certo? Vamos lá. Agora, olhando para um ponto no terceiro quadrante, o Y é negativo. A ordenada é positiva de qualquer ponto no terceiro quadrante. Então, se eu pegar um ponto, vamos fazer simetria para a gente lembrar aqui, ó. Se pegar um ponto P3, tá? P3, a ordenada dele é negativa, correto? A ordenada é negativa. Então, veja, a abscissa é o x, a ordenada é o y. O y, o valor de y nesse ponto é negativo. Como o y é seno, posso garantir que o seno no terceiro quadrante é negativo, tá certo? E no quarto quadrante, você já sacou, né? No quarto quadrante, vamos marcar um pontinho aqui no quarto quadrante, vamos lá? Marcar um simétrico. Marcar um ponto simétrico. E nós vamos ter que no quarto quadrante, o que a ordenada vai ser? A abscissa está até positivo, mas não me interessa a abscissa agora, ó, só a ordenada. A ordenada no quarto quadrante ela é negativa, que o y é negativo, não é isso? Então, beleza. Então, vou marcar aqui, olha, para baixo, tá vendo, ó? Para baixo, nós temos o valor de y, ou seja, a ordenada negativa. Então, se eu pegar um ponto P4, perguntar quem é a ordenada dele, ou melhor, qual o sinal da ordenada, negativo. Correto? Então, ficou assim. Vamos resumir. Ficou assim. O ciclo do seno. Certinho? Traçando aqui agora, olha só. Os quadrantes, dividindo mais ou menos, fazer rapidinho para a gente não perder tempo. Ficamos com os sinais. Vamos lá. Primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, positivo. Terceiro quadrante, negativo. Quarto quadrante, negativo. Isso será de extrema importância para nós, tá certo? Então, seno, ele é positivo, de um ângulo alfa qualquer. Ele é positivo. Primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto quadrante. Aguarde que falaremos mais coisas sobre seno, sobre cosseno, mas na próxima aula você vai ver redução do seno ao primeiro quadrante. Bacana, isso aí, muito útil nos vestibulares também. Se ligue. Até